Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui a gente já tá falando de uma coisa muito importante dentro do jogo, tá? Que é a prisão, que é um lugar que muitas pessoas deixam de aproveitar, não sabem como é que funciona. E nesse vídeo eu vou estar explicando em detalhes para vocês qual que é a relevância dela em cima da sua conta, em cima do seu desenvolvimento como um todo, beleza? Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para você, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é exatamente o seguinte: não existe uma formação exclusiva, não existe uma formação milagrosa que vai levar você até o nível mais alto aqui da prisão, que é o nível 90. Muita gente acredita que isso existe, muita gente acha que se eu colocar uma formação X vai ser melhor do que a Y. Será que realmente é assim? Vamos lá. Existem as formações que a gente utiliza basicamente durante a batalha. A minha formação pré-definida é essa formação aqui, tá vendo? Com uma quantidade relativamente boa, né, de brutamontes T10, uma quantidade X de motociclista T10, eu coloco uma quantidade também boa de carros T10. A minha quantidade de carros, na realidade, ela é maior quando eu utilizo renegados, mas na prisão, como ela não permite a utilização de renegados, não faz sentido você colocar uma grande quantidade de carros T10. Isso é uma coisa muito importante. Aqui na prisão você só pode equipar os seus vigilantes, então os renegados não vão ter efeito nenhum. Então se você utiliza uma grande quantidade de carros na prisão, isso vai te prejudicar muito, porque na batalha real sem os renegados, os carros eles são fracos, eles morrem muito rápido, da mesma forma que os atiradores, a não ser que você jogue com formação de atiradores. Isso é uma outra coisa para outro tema, para outro vídeo, beleza? Mas vamos focar aqui no meu caso, que jogo com motociclistas. A minha formação é essa que eu tô mostrando para vocês aqui agora, tá vendo? Se tivesse renegado, como eu falei, eu colocaria uma quantidade bem mais alta de carro, mas no caso a gente vai colocar no máximo aqui uns 10 mil, 15 mil de carros, só para dar uma equilibrada em relação às tropas diversificadas, beleza? Em relação, por exemplo, a motociclista T9, não é muito indicado você utilizar o motociclista T9 em formações normais. Por quê? O motociclista T9, ele não possui uma vida alta. Ele vai ser uma das primeiras tropas a morrer junto com os brutamontes T10. Então, qual que é a minha indicação? Coloque uma quantidade reduzida. Motociclista T9 é especializado em matar atiradores, porque ele joga à distância. No caso da prisão, eu recomendo colocar de 10 a 20 mil no máximo de motociclista T9, beleza? O restante você vai colocar motociclista T8, motociclista T6 e assim por diante, beleza? E como eu sempre falo, coloque também uma tropinha que você tiver de cada nível e de cada tipo: motociclista, brutamonte, atirador e veículo, beleza? Mas no geral, essa aqui é a formação básica que eu utilizo em todo ataque que eu faço. Pode verificar meus vídeos aí, qualquer ataque vai ser essa formação pré-definida. Como eu falei, a única diferença é caso eu utilize o renegado, que não é o caso da prisão. Quando a gente está na prisão, você tem que focar também mais nas tropas de defesa, tá? Porque você precisa conseguir segurar mais ataques. Por quê? Porque à medida que você vai subindo os níveis, as suas tropas elas vão morrendo. Então você precisa de uma alta quantidade de tropas defensivas para você conseguir atingir os níveis mais altos. Nesse caso, o que eu faço? Eu coloco uma quantidade menor de tropas atacantes, no caso de motociclistas e tudo mais, e coloco uma grande quantidade de brutamontes T10, porque eles sempre vão ser as primeiras tropas a morrer e elas precisam ser repostas por conta dessas mortes que tem a cada nível que você sobe, beleza? Então, com a formação pré-definida, a gente vai fazer aqui o desafio, tá? Essa parte aqui da prisão, dos níveis, a gente vai acelerar no vídeo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, assim que eu chegar no nível máximo, eu vou explicar para vocês exatamente como que eu chego, e assim que vocês virem o vídeo também, vocês vão estar tendo essa noção, beleza? Então, acompanha o vídeo aí para você verificar até onde a gente vai conseguir chegar. Vamos lá! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be. Uma coisa que muita gente me pergunta em relação a esses buffs que você compra aqui dentro da prisão: Chuck, vale a pena eu comprar esses buffs para utilizar nos próximos andares?
Perceba o seguinte, que o jogo ele não é burro, o jogo não é bobo. O que ele faz? Ele coloca em maior quantidade aquelas estatísticas que provavelmente você não vai utilizar, que são quais? Ataque de veículos, ataque de atiradores, tudo mais. Só que aqui o ataque, a defesa e a vida, por exemplo, de motociclista e brutamonte, que são as principais tropas que nós utilizamos aqui, elas não estão com uma grande quantidade. Percebe? Apenas 5%, enquanto que o ataque do carro, do veículo, ele vai me dar 57%. Então eu jamais indicaria vocês a comprarem esses buffs aqui. Primeiro, vocês vão estar gastando uma grande quantidade de ouro, tá? Nesse nível que tá aqui agora, que é o nível mais baixo, ainda tá numa quantidade tolerável, mas a partir do momento que a gente vai subindo os níveis aqui, isso aqui vai passar de 1.000, de 2.000, de 3.000 de ouro para pegar um buff, que vai durar ali, no caso, geralmente 12 andares, né? Dura às vezes 3 andares e tudo mais, vai depender do buff que você pegar. Então não compensa você ficar gastando ouro para fazer isso daqui. Faça da maneira free, tá? Mais fácil possível, porque justamente para você não ter um gasto tão excessivo em relação à prisão, porque o objetivo aqui é você ganhar recompensas e não perder, beleza? Então vamos continuar aqui. Então galera, nós passamos aqui agora do nível 30, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que estão as situações das minhas tropas, quantas tropas já foram machucadas, e vou explicar pra vocês o que eu faço a partir desse momento. Repara que até o nível 30 eu tava utilizando apenas a dificuldade difícil, só que assim que você chega nesse patamar, no nível 30, eu já indico você a jogar para a dificuldade fácil. Por quê? Porque a partir desse momento vai ficar muito complicado você manter esses ataques que nós fazemos aqui na dificuldade média, no caso normal, ou na dificuldade difícil. Então a minha indicação é, vá até o nível 30, tá? Dependendo da sua estatística também. Se você não consegue chegar nem ao nível 40, tá? Não faça do jeito que eu faço. Isso aqui vai depender também de jogador para jogador. Se você só consegue chegar no nível 40, chegou nível 15, nível 20, já joga aqui pro nível fácil. Eu só jogo pro nível fácil no nível 30, 35 ou 40, porque o nível mais alto que eu consigo chegar até o momento é o nível 66, mas isso aqui depende de jogador para jogador. Então se o seu nível que é máximo é mais baixo do que o meu, você tem que jogar pro nível fácil antes do que eu jogo, entenderam? Isso também vai depender de jogador para jogador. Então vamos olhar aqui agora as tropas que foram machucadas aqui na minha operação. Repara que eu tive, por enquanto, apenas poucas tropas que eu perdi, tá vendo? Menos de 10.000 tropas basicamente. O que eu geralmente começo a fazer a partir desse momento? A gente começa a curar. Mas Chuck, eu preciso esperar o tempo passar para curar, eu posso acelerar? Aí, gente, vai depender de quantos aceleradores você tem, vai depender de quanto você está disposto a perder de acelerador, porque não tem como você passar do nível 40 ou nível 45, independentemente do nível fácil, médio ou difícil, sem acelerador de cura. A não ser que você tenha estatísticas mais altas do que 1000%, do que 2000%, aí tudo bem. Caso contrário, que eu acredito que não seja o seu caso, você vai precisar curar obrigatoriamente. Caso contrário, você não vai conseguir, beleza? Só para vocês terem uma noção, a minha estatística atual é essa daqui, tá vendo? Da esquerda. Então, eu estou com a estatística relativamente alta, tá? Então a gente vai conseguir chegar ali até o nível 40 sem nenhum problema, sem curar tropas, na dificuldade difícil, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então vamos continuar o vídeo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Então galera, acabamos de chegar aqui no nível 40, tá na dificuldade difícil. Percebe a quantidade de itens que a gente está ganhando por cada andar. De 5 em 5, né? A cada quinteto que a gente faz aqui, a gente consegue uma quantidade muito boa de joias de gata, moedas da família, vinho, tá? A gente consegue umas caixas de gemas muito boas também, rosas principalmente para quem tá tentando evoluir suas gatas ainda. Então percebe que até o nível 40 já consegue uma quantidade muito boa de todos esses itens que eu acabei de falar para vocês. Mas o detalhe está exatamente aqui agora. A partir do nível 40 eu não consigo mais manter
o nível difícil. O que eu faço? Eu jogo para o nível fácil. Se eu ficar no nível difícil, eu vou ficar no máximo até o nível 50 ou o nível 55, estourando isso. Mas não é meu objetivo. Meu objetivo é maximizar os andares que eu posso chegar, beleza? Então eu vou passar para o nível fácil, a gente vai continuar agora. E detalhe, a partir desse momento, eu vou ter que curar as tropas andar por andar, porque se eu não curar, eu vou perder muita tropa e eu não vou conseguir chegar no meu objetivo, beleza? Então vamos continuar o vídeo. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. Quando nós chegamos aqui no nível 50, caso você não tenha tantos aceleradores de cura, eu te recomendo a parar por aqui, tá? Não há necessidade alguma de tentar exceder isso daqui, porque a partir desse momento o gasto com aceleradores de cura vão ser muito altos, então às vezes não compensa você estar fazendo isso acima do nível 50, beleza? A não ser que você queira, a não ser que você tenha uma alta produtividade de aceleradores de 1 minuto diariamente, aí sim você pode continuar. Caso contrário, fica contra a minha indicação. Pare assim que você chegar no nível 50, beleza? Então vamos continuar aqui até o nível 66. Então, pessoal, percebam que esse aqui é o nível máximo que eu consigo chegar, tá? No caso, até o round 65 eu consigo passar, mas eu não passo do nível 66. Mas pra mim já tá de bom tamanho. O ranking da minha cidade aqui, ele tem um cara que chega até o andar 90. Na verdade, tem mais jogadores que conseguem chegar. Eles não fizeram um evento também. Porém, esses jogadores, eles têm mais de 2.000% de estatística. Tem um aqui que tem 4.200. Então não tem nem como a gente comparar. Então, para jogar para vocês aqui, jogar realidade nossa, brasileira principalmente, vocês só vão conseguir chegar até o andar 50, até o andar 60. Isso não é vergonha, isso não tá errado. Pelo contrário, é muito, tá? Porque para você passar desses níveis aqui, não é questão de formação especial, não tem uma formação mágica. É estatística alta e capacidade de operação alta. Beleza? A formação é o último quesito para você conseguir um alto nível aqui dentro da prisão, mas o principal é estatística e uma alta capacidade de operação, beleza? Um detalhe aqui que muita gente não se atenta também às vezes é o seguinte: você pode receber recompensas adicionais a cada 5 níveis que você passa na prisão apenas uma vez por semana. Muitas pessoas aqui às vezes fazem a prisão todos os dias pensando que vai receber esses prêmios adicionais todos os dias, e não é assim que funciona, é apenas na primeira vez que você passar por aquele nível. Então, se você, por exemplo, jogar todos os dias para chegar no andar 66, você não vai receber essas recompensas adicionais
mais todos os dias, apenas na primeira vez que você fizer. Nos demais dias você vai receber recompensas, porém elas serão reduzidas. Mas Chuck, qual é a sua indicação? Devo chegar ao andar mais alto todos os dias ou devo chegar ao meu limite? Chega no seu limite diário, sem ficar gastando buff de operação, porque percebe, eu gastei o buff de ataque, buff de defesa e gastei também um buff de 50% de capacidade para eu conseguir 450 mil de capacidade de operação. Então, no caso de vocês, não compensa fazer isso todos os dias, principalmente se você for um jogador mais free do que aquele que gasta um pouco mais, beleza? Mas principalmente o ideal é você fazer a prisão até você conseguir o máximo que você conseguir todos os dias, porque você recebe gemas, recebe caixa de joias, recebe rosas todos os dias. Somente as recompensas adicionais é que são uma vez por semana, beleza? Então, galera, se tiver ficado alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, tá? Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para vocês. E lembrando, quem quiser fazer parte do meu projeto de consultoria, é só entrar em contato comigo via WhatsApp, tá? Meu nome é Wendel, para quem não me conhece. A minha consultoria tá custando um total de R$150 até o momento, tá? Não teve aumento, não teve redução, apenas para quem quiser aprofundar o seu conhecimento no jogo. Garanto que vai ser muito bom pro seu crescimento. Fechou? Então até o próximo vídeo e falou!